Olá, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma transmissão aqui, mais uma entrevista, mais uma live CBN Tocantins. Muito obrigado por estar acompanhando. E hoje eu, produtor e repórter Wendel Souza, estou aqui com a Ana Benhard, ela que é arquiteta e urbanista, designer, ilustradora e autora de um livro que foi lançado recentemente, o Anne do Céu, Um Ano no Meu Quintal, que é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Ana, muito obrigado por ter aceito o convite, de ter participado aqui, compartilhar um pouquinho sobre a criação do seu livro, sobre a história do seu livro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Ótimo. Então, Ana, a gente começa já te perguntando um pouco sobre a sua história. Qual é a sinopse aí do livro? Como foi a criação desse livro? Então, esse livro ele tem inspiração no período de pandemia que a gente passou e que a gente ficou em quarentena. E na história a personagem ela precisa ficar em quarentena em casa também por causa das tempestades solares do planeta dela, que é um planeta muito quente e qualquer referência ao Tocantins é mera coincidência. Mas ela acaba tendo que ficar em casa e ela ocupa a mente com coisas saudáveis, com livros, com pintura. E acontece uma situação que faz ela muda a vida dela toda, que é um humano, um alienígena para ela, aterriza no quintal dela. E aí o restante da história é no livro. É, no livro que quem quiser vai estar, a gente vai falar mais depois sobre como adquirir ele para você que está acompanhando aí também poder contemplar toda essa história. E aí, não dá para falar dessa história assim, sem falar da inspiração dela, né? Em relação à pandemia, tem um pouco de você nessa história, assim, da sua trajetória ali durante a pandemia, então tem um pouco disso na história? Tem com certeza, tem inspiração com a situação que a gente passou, não somente eu, mas um pouco assim sobre várias pessoas próximas que eu acompanhei. Todo mundo acho que passou pela pandemia ali, teve aquela sensação de não saber quando que aquilo ia passar, e de procurar algum tipo de alívio, de consolo nas coisas. Eu percebo que, como arquiteta, a gente passou a ver a casa de uma forma diferente, né? Porque dependendo do nada, a casa é o parque, é o lugar para fazer exercício, é o lugar para trabalhar. E no livro eu tento abordar um pouco dessa visão saudável assim da vida, de como manter esse equilíbrio. E a personagem, ela é o que acho que todo mundo procurou ser, que é ficar equilibrada, manter a cabeça, ocupar com coisas inteligentes, saudáveis, voltar a fazer sua própria comida. Muitas coisas que às vezes a gente tinha abandonado na correria do dia a dia e a gente acabou voltando um pouco, né? Então, o livro aborda toda essa temática e ele mostra um pouco disso também. Acho que a principal inspiração dele é esse momento mesmo. E Ana, você é envolvida em todo o processo da criação do livro. É você que ilustrou, você que escreveu, né, a história, tudo tem seu trabalho aí. Então, como é esse desafio, né? É o seu primeiro livro, então você já teve todo esse desafio de fazer todas essas partes no seu primeiro livro. Como foi isso? É o primeiro livro, assim, quando eu era criança eu já fazia uns quadrinhos assim, brincando, né? Mas ele é o primeiro livro que eu faço e foi complicado. Eu comecei ele na época da pandemia e eu fui terminar ele só no final do ano passado. Então foram 3 anos fazendo ele, porque tinha parte de escrita, como não ter uma equipe por trás, então revisar, mostrar para um amigo, falar o que você achou, tá dando para entender. A parte de arte finalização, de desenho, e todo esse processo estava sendo feito enquanto tinha outras coisas acontecendo. Então, nesse meio tempo eu estava terminando faculdade, estava entrando em trabalho, saindo de trabalho, casei, mudou muita coisa e o livro foi meio que acompanhando, ele foi amadurecendo enquanto eu amadurecia também. Sim. E foi um processo muito pessoal, porque ele é produto hoje não de um trabalho, mas de um descanso, porque eu descansei enquanto eu produzia ele, porque era legal ali, estar trabalhando, era o meu momentinho ali desenhando, era fazer o livro. Nossa, maravilha. E também, né, o livro, ele é um HQ, né, uma história em quadrinhos, então você já mencionou aí, né, que desde criança você já tinha ali, já rabiscava essas primeiras histórias, então como foi assim, essas inspirações para você utilizar ele, contar essa história nesse formato de história em quadrinhos? No dia do lançamento eu até comentei que eu tenho várias referências
mas que a minha primeira referência assim, para criar a história foi um sonho que eu tive durante a pandemia, que foi justamente, eu era uma alienígena que estava na minha casa, e aí eu estava olhando pela janela, igual tem na capa, e aí de repente aparecia uma nave espacial, ia crescendo, 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 e aí era um alienígena. Legal. E eu acordei, eu falei, nossa, que massa, isso dava um filme. Só que o mais próximo que a gente tem de um filme não é só a escrita. Eu queria desenhar o que eu tinha visto e tal. E aí a ideia de... O primeiro quadrinho, ele nem era para virar um livro. Ele era para postar no Instagram mesmo, como se fosse quase um webtoon. Sim. Tanto é que o formato dos quadrinhos é todo quadradinho, igual o perfil do feed do Instagram, né? Não é aquele formato convencional de livro. E quando eu fiz esse primeiro quadrinho ali, eu comecei a pensar assim, até que isso dava uma história. E daí as minhas referências, elas vêm daquilo que todo mundo cresceu, toda criança ali brasileira dos anos 2000 cresceu vendo. Então, Liga da Justiça na TV, lendo Turma da Mônica, lendo as HQs ali da Mulher Maravilha, do Capitão América. Não sai muito assistindo anime também, então o traço tem aquela referência de Naruto, que todo mundo que desenha acaba pegando em algum momento da vida, só que é como se jogasse tudo isso no liquidificador e aí o desenhista em algum momento ele adapta o seu traço para entender o que é ele mesmo, né? E aí eu acho que tem todas essas referências da infância, só que com um trabalho que não é voltado só pro infantil, mas também para o juvenil, para o público adulto e tal. Sim, é bem interessante ver como assim todas essas referências e como a história, assim, como você mencionou, né, tem um pouco de você, do seu amadurecimento nesse período, dessas lições, assim, da forma como as pessoas lidaram com a pandemia e tudo resultando no livro, né, que é algo bem, assim, pessoal, bem autoral, assim, bem original, então é interessante. E você é nascida aqui em Palmas, né, tocantinense, e então aí na história a gente sabe que, sem dar muito spoiler, né, tem nos elementos da história em quadrinhos, a gente tem uns cenários aí, mesmo que em outro universo, tem um pouco referente aqui ao Cerrado, tocantinense, aqui a Palmas. Como é que você teve essa ideia de trazer esses elementos visuais aí na história? Eu brinco que o meu principal partido em todas as áreas que eu trabalho, no design, na arquitetura, em tudo, é sempre a questão regional. Eu acho muito interessante a gente sempre fazer referência à terra onde a gente nasceu. Então eu sempre tento colocar alguma coisa do Brasil, alguma coisa do Tocantins, esses elementos básicos que a gente tem de calor, capim dourado, a terra vermelha, a serra, é uma coisa que pra gente parece que é muito comum, mas quando a gente vai nas cidades lá fora, tem gente que tem amigos que vêm pra cá pra cidade e falam assim, nossa, que legal, tem tanta floresta no meio da cidade, e pra gente é normal, né? A gente, é mato, mas é uma riqueza que a gente tem. Então, eu quis colocar em dois momentos da história, né? Primeiro no universo da Annie, o livro tem uma pegada ambiental muito forte, uma das temáticas dele. Acho que as duas principais temáticas são as três, né? Buscar as coisas do alto, amar ao próximo como a ti mesmo, e essa parte ambiental de cuidar do planeta, de cuidar do jardim. E o planeta da Anime, ele é muito quente. Então você imagina como que seria Palmas se a gente largasse de mão de cuidar da vegetação. Ia virar um desertão, ia ter poucos lugares onde a gente ia conseguir ficar tranquilo, assim, sobrevivendo. E na história traz um pouco disso, conta a história do planeta dela, que tem um clima semelhante a Palmas, tem a Terra Vermelha, e faz essa referência. E a gente tem também a história do astronauta, que é o astronauta que pousa, e esse astronauta é tocantinense, ele é palmense também. Então essa parte é uma parte que eu quis homenagear de maneira pessoal Palmas Tocantins. Então mostra ele se preparando para a prova, mostra ele estudando no Instituto Federal, mostra ele correndo na Praça dos Girassóis. E era uma coisa que eu queria muito colocar, de as pessoas lerem a história e às vezes ler pensando, é de um autor de um lugar aleatório, e não ter uma referência aos Estados Unidos, ter uma referência a Palmas Tocantins mesmo. Era uma coisa que eu queria bastante, ele comendo um piqui, essas coisas. Maravilha. Eu sei que quem está acompanhando a gente está já muito curioso, já quer muito ler o seu livro. Então, para a gente finalizar,
explica pra gente como é que a gente consegue, né, adquirir o seu livro, onde a gente consegue ler ele. Então, por enquanto ele está disponível a compra direto comigo. Vocês podem entrar pelo Instagram @AnienDoCéu, Anien igual tá escrito aí, né, ANIEN. E aí lá tem o linkzinho para você entrar em contato direto comigo. Por enquanto é uma produção independente, então ainda estou vendo ali como é que é ser uma escritora que vende seu próprio livro. Né? Mas é só entrar em contato aí, a gente faz essa entrega, faz essa venda. Perfeito, então é isso. Muito obrigado para quem está acompanhando a gente, e eu agradeço também a Ana Benhard, que é a autora, né? A gente falou aqui do livro Anien do Céu, Um Humano no Meu Quintal, então fica aí o convite para vocês conhecerem essa obra, e muito obrigado, Ana, por ter participado, compartilhado todo esse processo de criação aqui do livro. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, obrigada. Então é isso, muito obrigado também para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, e essa entrevista, né, ela vai ser reprisada também no programa CBN Tocantins da próxima segunda-feira.